O senhor fala também no seu livro a questão da associação do magnésio com outros minerais. Sim. O cálcio, por exemplo. Sim. Quais os minerais que devem ser associados ao magnésio? O magnésio regula o cálcio. Regula o cálcio? Regula o cálcio. A quantidade Ele necessária. é regulador. Ele é o estabilizador e com eles têm ações que fazem um efeito benéfico. Esse casamento gera que efeito benéfico? Construção, digamos, se eu fazer um muro, o senhor coloca os tijolos, ele precisa da argamassa. A argamassa é o magnésio, os tijolos é o cálcio. E outros minerais também são essenciais no processo, é um processo mais complexo. Sei. Vitamina K, o bóron, isso é um conjunto. Então, o magnésio desempenha um papel chave, como ele disse, é o maestro da orquestra. Os outros são figurantes, mas tem que ter, sem o magnésio não tem energia. Certo. Não tem as enzimas para fechar o complexo. Então a gente precisa saber mais esse aspecto para diminuir o déficit que existe na grande parte das pessoas. A pessoa dorme mal e tal. Quer dizer, o déficit de magnésio, vamos retomar aqui o fio da meada. O déficit de magnésio pode provocar o ataque cardíaco, insônia, ataque cardíaco, Alzheimer. Alzheimer, ele também participa no processo. Participa porque é um processo mais complexo. Tem que mais doenças há carência do flu, por exemplo, diabetes, grave também quando o magnésio está baixo. Nós tendemos, com a alimentação nossa, com excesso de carboidratos e tudo, a diminuir a nossa insulina, ficar com dificuldade, há uma resistência insulínica. O magnésio, aumentando a ingestão dele, ele aumenta a sensibilidade, ele torna a insulina mais acessível e a colocação, o trabalho da insulina é mais bem feito, ele coloca a glicose dentro da célula. Eu queria que a gente fechasse um pouco para dar uma orientação para o telespectador, questão de hábitos. Que hábitos ele deve evitar que reduza, que vá estragar esse equilíbrio mineral no corpo humano? Que hábitos, por exemplo? Hábitos, por exemplo, beber sem ter o reparo, como ele falou, sem ter. Tem que ter um magnésio no meio da história. Não abusar de bebida, porque pode dar o problema. Bebida alcoólica, o senhor fala? Bebida alcoólica. Refrigerantes também. Moderar os refrigerantes, sobretudo os de tipo cola, porque gasta. Altera o sistema, né? Sim. O problema de muita gordura também interfere com a entrada do magnésio. O cigarro o senhor mencionou também. Acabei de falar. São os fatores de agravamento do processo. Então nós estamos num déficit. A gente vai ficar gasta no cartão de crédito, ainda mais ainda faz uma conta, né? Fica difícil, né? Aí agrava o problema. Sim, então como que a pessoa, que hábitos o senhor recomenda alimentares que a pessoa deve ter para ter uma boa quantidade de magnésio? Alimentos especiais, usar as verduras, sempre as boas verduras, todo dia uma boa salada, ou 2 ou 3 com frutas. Fazer exercícios, que é interessante para tirar o estresse. Nos casos mais difíceis, consultar o médico ou nutricionista para orientar a alimentação, porque cada pessoa tem um determinado tipo que precisa de orientação individual, personalizada, né? Então isso aí fecha a recomendação. E fazer um tipo de exercício que também tire o estresse, que é interessante. O estresse aumenta o gasto do magnésio. Quem está estressado está com magnésio saindo perdendo a urina. Magnésio. Perdendo a urina. E em termos de alimentação, o senhor falou aí verduras, saladas. Sim, claro, e os peixes? Como é que o senhor... Os peixes são interessantes. Os peixes, sobretudo o peixe de água marinha. Os peixes que tem também o ômega 3. O da água marinha tem mais magnésio do que o de água doce? Tem mais. Quanto mais? Tem mais, o teor chega a ser quase 30%, 40% mais. Ele tem por causa da fonte dele, né? Ele trabalha com... E tem as propriedades dos peixes de água fria. E nós vamos recomendar, além do salmão, que nós dizemos, o salmão muita gente fala, mas o salmão, nós falamos do salmão verdadeiro, não é o salmão de criatório. Entendeu? Porque é diferente por causa da ração, né? Enorme. Aquilo ali é natural. Ele tem das algas, que tem justamente aquelas propriedades do ômega 3. Né? Então, eu aconselharia a cavala, o atum e a sardinha. Agora a sardinha, que para nós, sardinha feita sem água fluoretada, porque se fizer com água fluoretada, destrói o meio da história. Então, Veloso, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria, finalmente, que o senhor abordasse 2 questões de uma forma mais rápida, que é, primeiro, a questão da intolerância. Se há algum organismo que tem intolerância para com o magnésio, assim como tem com o ovo, com leite, se existe isso. Né? E também a questão, por que não entra o magnésio tão importante?
por que ele não entra na questão dos fertilizantes, que usa o nitrogênio, fósforo e potássio, por que não usa magnésio? Eu vi nos congressos que participei, inclusive a aplicação do magnésio dentro da aspersão diretamente nas folhas de sulfato de magnésio, na folha de tomate para produzir melhor qualidade. Porque o teor pode se beneficiar também com o solo apropriado. O adubo orgânico é interessante para entrar, então, o magnésio. Ele entra também nessas gorduras, aliás, nos adubos nitrogenados, porque ele é magnésio dependente daquela reação de concentrar nitrogênio, de fazer a composição para melhorar a qualidade da produção agrícola. Quer dizer, isso aí já é uma coisa que está se abrindo na ciência, o uso do magnésio também como um fertilizante. Existe na nossa área, na Associação Internacional de Pesquisa do Magnésio, a Société Internationale de Recherche de Magnésium, sediada em Paris, eu conheci muitos agrônomos. Eu dei muita aula aqui na Embrapa, trouxe muita experiência, muito interesse de saber, porque na realidade a base é da própria planta, né? Certo. Agora tem que contar com o solo e a água boa. As águas boas são raras no Brasil. São muito raras. E a questão da intolerância, o que é que o senhor diria? A intolerância do magnésio tem problema de pessoas que têm certas restrições, o caso, por exemplo, de o rim alterado, mas aí tem que analisar cada caso com um especialista, para ver se pode dar uma dose pequena ou tem técnicas para isso. E neurologista também, em casos de certas doenças neurológicas e doenças cardíacas, mas são coisas raras. A maioria das pessoas tem necessidade grande. E há casos raros de doenças de dificuldade de absorção do magnésio. Aliás, com a idade a gente diminui a capacidade de absorção e também de excreção. Por isso que a gente passa o magnésio injetável, a melhor maneira, injetável, fazendo a ortomolecular. Com orientação médica, obviamente. Orientação médica. A gente faz, então, uma compensação para o idoso ter o seu suplemento e corrigir. Porque o magnésio se mede dentro da célula. Só poucos laboratórios fazem isso. Não se mede no sangue. O sangue tem uma pequena proporção de magnésio, é 1%. Nós temos que ver dentro da célula. Isso aí explica muitas patologias que a gente conhece pouco. E o Cidadania fica por aqui. Se você quiser fazer contato com o nosso programa, por favor, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos aqui os esclarecimentos e a aula sobre magnésio do Dr. Arnoldo Veloso da Costa. Ele é médico ortomolecular. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Cidadania. Até lá.